Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Oremos para iniciar o nosso culto. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai Celestial, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por estarmos aqui na Tua presença, obrigada, Senhor, por mais um dia. Podermos, Pai, desfrutar o Teu cuidado, a Tua proteção, o Teu amor, as Tuas misericórdias, a Tua bondade. E entendemos, Senhor, que precisamos tirar um momentinho do nosso dia para conversar contigo, para te adorar e para ouvir, Pai, a tua palavra, Pai. Senhor, e aqui nós estamos para isso, Pai. Para te adorar, para te glorificar, para bendizer, exaltar o teu santo e maravilhoso nome. Nome que é sobre todo nome. Pai, abençoa, Pai, cada um que vai louvar o teu nome. Abençoa quem vai ministrar a tua palavra. Senhor, que a tua palavra venha de encontro, Pai, às nossas necessidades. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, Pai. Senhor amado, abençoa cada um que aqui está, cada família aqui representada. Continua conosco, Pai, nesse culto familiar. É o que eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Vamos louvar juntos o nosso Deus, então. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolador,
são tuas promessas pra mim. Amém. Glória a Deus. Um louvor maravilhoso, né? E ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo poder para sempre. Hoje, eu estava pensando, né, durante a semana passada, durante essa semana, me vieram algumas passagens para que eu pudesse pregar, né? Me vieram algumas passagens, mas não me vinham ideias, não me vinham inspirações. E orando a Deus, pedi que Ele me inspirasse. Mas como as coisas nem sempre elas acontecem no nosso tempo, né? E sim no tempo de Deus, sim, da maneira que Ele deseja e da maneira que Ele quer, porque Ele é quem nos conduz. Ele me trouxe, me deu uma palavra em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 8. Ele conversou comigo em um momento que eu estava buscando que palavra trazer, e inclusive foi um alerta que ele me trouxe, né, porque como muitos de nós, já que pregamos, dissemos, né, que a palavra, ela primeiramente confronta a gente, né, primeiramente Deus, Ele traz a palavra para a gente, né, para que depois a gente possa colocá-la, para que depois a gente possa comentá-la. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que nós precisamos ser vigilantes, além de orarmos. Nós precisamos ficar em vigília para que a gente não se deixe levar e não nos afastemos da presença de Deus. E o tema hoje, que será abordado nesta pregação, é sobre o pecado, sobre as consequências do pecado original. E para que possamos dar início, iremos ler o capítulo 4, né? Os versículos mencionados 3 e 8, que comentam uma passagem em que seus protagonistas são Caim e Abel. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: "Vamos para o campo." Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela oportunidade deste culto, Senhor. Agradecemos por todos estarmos aqui presentes. E lhe pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos conduza durante essa explanação. Que não seja eu a falar, mas sim o Espírito Santo a colocar as palavras, a trazer as palavras dos meus lábios, Pai. E que esta mensagem que será pregada, que ela venha nos fazer refletir e que possamos introjetá-la, que possamos reverberá-la em nossa mente, em nosso coração. E que as sementes provindas desta palavra, ela venha frutificar e ela venha a nos fazer aproximarmos cada vez mais do Senhor e aprofundarmos ainda mais a nossa intimidade com o Senhor. E que aqueles que irão ouvir, que porventura ainda não o conhecem, Pai, que através desta palavra, estas pessoas elas possam tomar consciência, possam te conhecer profundamente, possam ser, além de convencidas do amor do Senhor, que elas possam ser convencidas também do pecado e do juízo de Deus. E que elas venham para os teus caminhos, Pai,
pelo amor, que elas venham pelos teus caminhos com sede de ti, com sede de aprender cada vez mais e com vontade de ter seus corações quebrantados e transformados pela tua palavra. E rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, para que possamos contextualizar, o que aconteceu foi o seguinte. No capítulo anterior de Gênesis, capítulo 3, primeiramente, né, Deus criou a mulher e o homem, né, do barro ele fez Adão, e da costela de Adão ele fez Eva para ser a sua companheira aliada. Porém, ao longo do livro, no capítulo 3, a gente verifica que a serpente, que é Satanás, conversou com Eva e a induziu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era um fruto que Deus havia proibido, tanto Adão quanto Eva, de consumi-lo, porque se o comessem, eles morreriam. E eles transgrediram a lei do Senhor, comeram este fruto, e depois se deram conta, né, que eles estavam nus, foram, né, buscaram folhas, né, galhos de árvores para se cobrirem, e quando Deus chamou por Adão, Adão falou que eles sentiram vergonha porque estavam nus, né? E dali Deus pergunta, mesmo eles sabendo, mas para que eles pudessem refletir, o que foi que vocês fizeram? E tanto Adão quanto Eva, né, culpam. Adão culpa Eva pelo fruto, por ter comido o fruto, Eva culpa a serpente, então Deus os expulsa do jardim do Éden. Mas ele promete a vinda de um segundo Adão, que é Jesus Cristo, que vai pisar na cabeça da serpente e ela ferirá o calcanhar. Deus o diz, né, quando ele fala com a serpente, que poria inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. E assim o é feito. E após serem expulsos do paraíso por terem transgredido a lei do Senhor ao comerem do fruto proibido, Adão e Eva geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, com o tempo, né, tornou-se agricultor. E Abel tornou-se pastor de ovelhas. Ambos foram ensinados sobre o Deus de seus pais. Aprenderam como adorá-lo, aprenderam a realizar ofertas a Deus também. Apesar de serem filhos do mesmo pai e de uma mesma mãe, e serem educados nos caminhos do Senhor, Abel e Caim eram diferentes. Abel era bom e justo, enquanto que Caim era invejoso e maldoso. E certa vez eles foram fazer uma oferta a Deus. Abel ofertou o melhor, que era as partes mais gordas das primeiras crias do seu rebanho, enquanto que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E é engraçado que a Bíblia não entra em detalhe, né? Ela faz questão de ressaltar sobre como era a oferta de Abel, mas ela não dá muitos detalhes da oferta de Caim, de que maneira eram esses frutos, se eram de boa ou de má qualidade, né? E ali a gente entende que o coração de Caim não estava em Deus, porque Deus aceitou Abel e sua oferta, porém, ele rejeitou a oferta, rejeitou Caim e sua oferta. E com isso, em algumas traduções, né, aqui a gente viu, né, que Caim ficou transtornado e furioso, enquanto que em outras versões a gente vê que o semblante de Caim caiu. E o que aconteceu? Por comerem do fruto do bem e do mal, Adão e Eva tornaram-se conhecedores do bem e do mal. Porém, a desobediência corrompeu seus corações, fazendo com que a sua descendência herdasse o pecado. E Abel, ele tinha oferecido a sua oferta de modo sincero, trazendo para Deus o melhor, enquanto o Caim, ele trouxe simplesmente a oferta dos frutos da terra, mas a gente não conhece o coração de Caim, né?
pelo fato da oferta de Caim ser rejeitada e do semblante dele ter caído, a gente percebe que Caim, ele não tinha vindo de todo o coração, de toda a sinceridade a Deus. E por ser rejeitado, ele e a oferta serem rejeitados, Caim não fez um exame de consciência. Ele ficou transtornado. E Deus, ele, para fazer Caim realizar esse exame de consciência, Deus, em sua grande misericórdia, ele chega e pergunta: por que está furioso? Né? Acaso se fizeres o bem não será aceito? Pergunta. E ao mesmo tempo, Deus adverte Caim e diz que se ele não fizesse, ele seria dominado, porque o pecado batia a porta e queria dominá-lo. E esse momento de fúria de Caim, esse momento de transtorno, que ele ficou, se invejou de Abel, por Abel e sua oferta serem aceitas e a dele não, ali já era uma seta de Satanás, instigando Caim a pecar. Caim, ele remoeu este pecado em seu coração, ele planejou, ele se aprofundou, se deixou levar por essa inveja. E com isso, por causa da inclinação do mal, Caim, ele era egoísta, né? Porque a partir do momento que Adão e Eva transgrediram, o pecado adentrou. E todos nós, né, desde seus descendentes, nascemos com um coração enganoso, inclinado para o mal, né? E Caim, porque se deixou levar pela inveja, se deixou consumir, influenciar, concretizou o pecado que estava em seu coração. E o interessante é que Deus nos alerta em toda a Escritura sobre a importância de evitarmos o pecado e nos arrependemos quando o cometemos, né? Porque ele é algo muito grave. E a gente vai comentar mais adiante a respeito do que exatamente aconteceu. E o apóstolo Tiago, ele diz em sua carta, no capítulo 1, versículos 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais poderá dizer: estou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ou seja, o pecado é a materialização dos maus desejos que nascem em nosso coração. Por exemplo, quando alguém nos magoa e deixamos nos tomar pelos sentimentos de raiva, rancor ou vingança, a gente alimenta esse desejo. E dependendo da profundidade em que mergulhamos nesses sentimentos, passamos a planejar a vingança. E quando, enfim, consumamos, quando, enfim, materializamos aquilo que planejávamos, essa se torna a consumação do pecado, ou seja, o ato de você se vingar é a consumação de algo que já estava dentro do coração, sendo gerado. E assim acontece também quando ficamos remoendo mágoas e guardamos ressentimentos. Ficamos presos àqueles que nos magoaram e atraímos cada vez mais amargura para as nossas vidas. E essas mágoas e amarguras, né, que são pecados, elas nos prejudicam de tal maneira que se transformam em doenças psicossomáticas, como, por exemplo, inflamações. Já ouvi alguns testemunhos, né, de médicos que dizem que quando você perdoa, o perdão ele ajuda na cura. É claro que a gente não tira a importância jamais do tratamento com medicamentos. Mas quando você está doente e é cheio de mágoas, e é cheio de rancor, você se trata e você busca se libertar desses rancores, se libertar dessas raízes de amargura por meio de Jesus Cristo, pedindo a Ele que te liberte, isso contribui para a sua cura. Isso contribui para que o efeito daquele medicamento que você está tomando seja produtivo e que você consiga se libertar. E dentre tantos pecados que existem, né, causados
pelo nosso coração corrompido, pela transgressão cometida pelo pecado original, porque este pecado original, ele abriu brecha para que Satanás pudesse atentar à humanidade. Podemos citar também os pecados sexuais, que são pecados que trazem traumas e feridas na nossa alma. E nós temos, de todos os pecados, eu até não citei, mas eu quero voltar um pouco atrás, em relação à raiz de amargura, citar o caso da filha de Saul, que foi casada com Davi, que ela amava Davi, mas Davi a abandonou. E uma vez que ela vai chamar a atenção dele por estar dançando junto à arca do Senhor, o despreza em seu coração, porque ela é tomada pela amargura, porque ela já tinha conseguido fazer a vida dela, né? Mas Davi a quis de novo por esposa, né? Por causa do reino, que ele se tornara rei no lugar de Saul. E o que acontece? Essa moça, ela, por desprezar Davi em seu coração, mas não necessariamente Davi, mas o que ele estava fazendo para o Senhor, ela morre sem filhos. Infelizmente, ela não conseguiu se tratar da amargura, não conseguiu fazer um caminho diferente. E agora, pensando na questão dos pecados sexuais, existe uma história bem interessante também relatada, se eu não me engano, em 2 Samuel, a respeito de 2 filhos de Davi, Tamar, sua filha, e Amnon. Amnon apaixonou-se doentiamente por Tamar e ficou adoentado por causa dela. Porque queria ter com ela. E o que aconteceu? Amnon, aconselhado por Jonadab, seu amigo, elaborou uma estratagema e atraiu Tamar para sua casa, né, para sua residência, para satisfazer um desejo de luxúria que sentia. Ela foi cozinhar para ele e ele deitou-se com ela sem o consentimento dela. E depois que ele se satisfez, o desejo que ele tinha por ela desapareceu. Ele passou a sentir nojo dela. E na história a gente sabe que ali, de princípio, ninguém comenta nada ao rei, mas Absalão, irmão de Tamar, né, porque eles eram filhos da mesma mãe, no caso Absalão e Tamar, ele resolve se vingar de Amnon, resolve matá-lo, planeja a vingança em seu coração. E ao longo da história, a gente verifica o que acontece, né, porque Absalão também é morto. Absalão também colhe da própria vingança que plantou. E o apóstolo Paulo, em relação aos pecados sexuais, ele diz na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 27. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e a serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam sobre si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Ou seja, todos esses pecados, né, principalmente o sexual e os demais que Paulo ele comenta, ele vem do desprezo ao conhecimento de Deus, o qual leva o homem a ser entregue a disposições mentais para praticar toda sorte de pecado, porque, né, de maneira deliberada, porque através de Deus, através da sua palavra, né, da sua própria lei, que hoje é colocada em nossos corações, é que temos a noção, temos o entendimento do certo e do errado. E quando nos afastamos de Deus, nós não temos uma referência. E a referência que a gente acaba tendo, sem mesmo a gente consentir, mas o afastamento de Deus
ele faz com que isso aconteça, a referência é o diabo. E a prática deliberada do pecado leva ao juízo de Deus, que é a morte eterna no lago de fogo e enxofre, como descrito no Apocalipse. E é muito interessante, gente, que a situação é tão grave que o próprio Jesus, né, principalmente no Evangelho de Mateus, ele fala que é melhor preferir eu entrar no céu sem um pé, ou sem uma mão, ou sem um olho, do que ir com o corpo todo para o inferno, onde o fogo não se apaga e o seu verme não morre, nunca morre, né? Isso se esses membros o levam a pecar. Ou seja, Jesus, ele diz, ele enfatiza a importância de nos afastarmos do pecado, de fugirmos do pecado, de buscarmos dominá-lo, de buscarmos dizermos não ao pecado. E a gente só consegue isso vigiando e orando. A gente só consegue dizer não através desta prática. E para podermos dominá-lo, precisamos cumprir os mandamentos, os 10 mandamentos, que são resumidos em 2, que também são descritos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, né? Que é o que Jesus fala quando questionado, né, por um fariseu a respeito do maior mandamento da lei, que é o principal, né? Que é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Eles abarcam todos os 10 mandamentos. E como o próprio Jesus disse, deles dependem toda a lei e os profetas. Porque amando a Deus profundamente, da maneira que Jesus nos convida, a gente vai querer se afastar do pecado. Porque a gente não vai querer desagradar a Deus. E por amor a Deus, a gente também vai aprender a amar o nosso próximo, porque a gente sabe que se ferirmos o nosso próximo, nós também estaremos cometendo pecado. E a gente entende que o pecado fere e entristece a Deus. O amor a Deus nos traz esta consciência. E a gente sabe que se ferirmos o nosso próximo, nós pecamos contra Deus. E Jesus, o segundo Adão, pronunciado por Deus desde Gênesis capítulo 3, veio nos redimir de todos os pecados. Se cremos verdadeiramente na sua salvação por meio de seu sacrifício na cruz, e nos arrependemos verdadeiramente dos pecados que cometemos, somos lavados e remidos no sangue dele, vertidos na cruz, por nós. Porém, e caso o nosso coração ele esteja endurecido, e nós não consigamos nos arrepender, podemos orar a Deus pedindo por quebrantamento dos nossos corações, conscientização dos nossos pecados e arrependimento, se estivermos com o nosso coração. E se estivermos com o nosso coração cheio de amargura, podemos dispor também da misericórdia de Deus e pedir a Ele graça para que essas raízes sejam retiradas dos nossos corações. Quanto aos pecados sexuais e as tentações nesta área e nas demais áreas da nossa vida, também podemos pedir a graça de Deus e o escape destas tentações para que possamos resistir. Inclusive, trazendo um testemunho pessoal, qualquer pecado, qualquer tentação que a gente sente, desejo de fazer algo que a gente sabe que não vai agradar a Deus, a gente pode orar a Deus entregando esse desejo cativo aos pés de Jesus. Porque na entrega cativa, se a gente crê, ela faz com que esse desejo ele desapareça. Às vezes é difícil. O processo, ele é um processo longo. Mas Deus é por nós. Né? E como já disse o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos perder algumas batalhas, mas o importante é não perder a guerra. E essa questão da gente orar e vigiar, é interessante lembrar, né, que Jesus, quando ele estava, antes de ser crucificado, quando ele estava no Getsemane, ele pediu, né, para que os discípulos orassem e vigiassem com ele, porque a carne, ela é fraca, ainda que o espírito esteja preparado. E a vigília, a oração e também o jejum, ela permite com que possamos nos desviar
das setas do inimigo e dizer não ao pecado. Pois quando salvos em Cristo, nós somos libertados do valente que é Satanás. E não ficamos mais sujeitos ao pecado, não somos mais escravos do pecado. E é bem interessante que durante a nossa caminhada com Cristo, durante o aprofundamento da nossa intimidade com Ele, da leitura da palavra, a gente vai analisando, né, comportamentos que indicam que o inimigo ele está atirando setas. E o Espírito Santo ele nos traz o discernimento para que a gente possa desviar. E o importante é a gente estar sensível à voz do Espírito Santo para isso. A gente vai ver que Caim, tomado pela inveja, matou Abel. E Deus, né, a gente não comentou, não fomos até o versículo 9, mas Deus colocou uma marca em Caim para que ele não fosse morto. Deus, ele vingou a morte de Abel. Caim tornou-se um fugitivo errante e não podia exercer mais a sua profissão de agricultor. E com isso ele se afastou completamente da presença de Deus, devido à dureza do seu coração. O orgulho impediu com que ele se arrependesse e fosse buscar o perdão de Deus. Consequentemente, o pecado imperou em sua geração. Né? A gente vai ver. É interessante, inclusive eu recomendo vocês lerem, né, todo o capítulo 4 de Gênesis, que vocês vão ver sobre de que maneira, né, imperou o mal. Porque como Caim se afastou de Deus, logo ele também não ensinou seus descendentes a como adorá-lo, acabou não ensinando seus descendentes a amar a Deus, a cultuá-lo, da maneira que Adão e Eva ensinou ele e a seu falecido irmão. E nós precisamos ser perseverantes. É difícil, muitas vezes, nos libertarmos do pecado, mas Deus, ele é misericordioso. E Cristo, ele nos justifica, ainda que Satanás nos acuse. E a gente vai verificar que na lei mosaica foram instituídas as ofertas pelos pecados, descrita principalmente nos livros de Levítico e Deuteronômio. E esses sacrifícios, eles preanunciavam a vinda de Jesus. Naquela época, né, até o momento em que Jesus veio, né, e foi crucificado, os sacerdotes, desde Arão e seus descendentes, eram os intermediadores entre o homem e Deus. Somente eles podiam entrar em um local do santuário chamado Santo dos Santos, qual era coberto por um véu. Nesse santuário ficava a Arca da Aliança, com demais objetos consagrados a Deus. Somente os sacerdotes podiam fazer propiciação pelo povo. Porém, com a vinda de Jesus e a realização de um sacrifício único, o véu do Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo. E por meio de Jesus, podemos hoje ter acesso direto ao Pai. Inclusive, Jesus mesmo falou aos discípulos que tudo o que fosse pedido em seu nome seria concedido. Jesus é a forma pela qual Deus se apresentou a nós, pois tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Jesus não deixou de ser Deus quando veio à Terra, apenas esvaziou-se de toda a sua glória. Ele foi o único justo e perfeito que levou sobre si nossas enfermidades e pecados. Foi o sacrifício perfeito e fez isso por amor a nós. Por meio de sua morte, trouxe vida. E por meio da sua ressurreição, nos mostrou que também seríamos ressuscitados para a vida eterna, se crermos nele e aceitarmos a sua salvação. Portanto, eu recomendo que todos aqueles que ainda não o reconhecem e também que estão cansados, que estão se sentindo oprimidos, que busquem de todo o coração, que abram o seu coração para conhecer Jesus Cristo, que abram o seu coração para experimentar o que ele pode fazer na sua vida, a transformação, que possa deixar ele cuidar do seu coração, ele cuidar da sua alma, da sua vida, do seu corpo. Busque-o de todo o coração e você o encontrará. Permita-se conhecê-lo mais e também a ser conhecido por ele. Deixe-o transformar a sua vida. Ele mesmo fará a transformação. Não é algo imposto. Não,
é natural. Se dê a oportunidade de conhecer a grandiosidade de Jesus e o seu amor e a sua salvação. Ele foi um homem perfeito e o melhor de tudo é que ele vive para sempre. Busque o descanso do seu coração em Cristo, a libertação dessa opressão, porque Ele é quem pode dar essa libertação. Ele mesmo disse que aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, porque Ele só quer o nosso bem. Mas nós precisamos, assim como nós construímos novas amizades, né? A gente também pode construir uma nova amizade com Jesus. Pedir a Ele que se revele a nós. Estabelecer uma intimidade com Ele, assim como nós estabelecemos intimidade com pessoas que conhecemos, porque esse é o amor que nós, humanos, temos a oferecer a Jesus. E Ele não recusa e não abandona todo aquele que o procura. Ele o acolhe. E eu posso garantir que a sua vida ela vai ser transformada pouco a pouco, de acordo com a sua caminhada e aprofundamento de intimidade com Ele. Não prometo riqueza material, não prometo prosperidade material, mas posso dizer que em Cristo nós temos bênçãos espirituais e prosperidade espiritual. É claro que sim, Ele nos sustenta, Ele nos ampara. Então, desamparados nós não vamos ficar. Sem sustento, nós não vamos ficar. Ele sempre estará cuidando de nós. Ele já cuida. Deus cuida dos animais, Deus cuida das flores do campo. Quem dirá de nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança? Eu convido você a se permitir a conhecer a Cristo e desfrutar da vida eterna ao lado dele. Se permita segui-lo e ter um companheiro que jamais te abandonará. Como ele é o único perfeito, tenha nele um espelho para que tudo vá bem em sua vida. Pois a direção de Cristo nos leva ao caminho do equilíbrio e transforma a nossa fraqueza em força, para que possamos perseverar na nossa caminhada, combater um bom combate, guardar a fé e a coroa conquistar. Então, eu gostaria de fazer uma oração a você que tem esse desejo no coração de aceitar a Cristo, de conhecer mais de Cristo. Ou a você que ainda está pensativo, ainda não sabe se quer ou não, se sente tentado. E também para você que no momento ainda está resistente. Senhor nosso Deus, lhe pedimos para que todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir, de conhecer, de ouvir esta palavra, que o Espírito Santo toque em seus corações. Que seus corações sejam terras afofadas, sejam terras trabalhadas para que a semente que será plantada venha desabrochar. Não importa quanto tempo, mas que essa semente ela venha crescer, que ela venha produzir frutos e bons frutos. Que todas as pessoas que ouvirem essa pregação sejam direcionadas a Jesus. E aqueles que porventura tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas por algum motivo se afastaram de Deus, que retornem, que se reconciliem com Jesus, como assim o fez, de acordo com a própria parábola que Jesus contou do filho pródigo, que voltou ao Pai, e que essas pessoas possam ser restauradas, possam ter as suas vidas restauradas em Cristo, e aqueles que não conhecem, que também possam conhecê-lo e ter suas feridas saradas, terem seus traumas sarados, terem sua vida construída em Cristo, tenham uma nova vida em Cristo. E rogo por todas as petições, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos pela oportunidade. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti.
ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena estar aqui. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais um culto em Tua presença. Quero Te agradecer por todos que estão aqui ouvindo essa palavra maravilhosa, esse culto que prestamos a Ti, esse maravilhoso louvor, Pai amado, que o Senhor tenha recebido como adoração digna e fiel a Ti, Pai amado. Deus, coloca em Teus pés também as petições que a gente recebeu, por todos aqueles que estão precisando da Tua ajuda, seja ajuda em saúde, financeira, emprego, psicológico, Pai amado, aqueles que também não puderam ou não quiseram falar por timidez, vergonha, Pai, que o Senhor vá tocando, que o Senhor vá curando, vá tratando da pendência de cada um, Pai amado. Agradeço por essa noite, que essa semana seja uma bênção, que esse início de mês que entraremos agora, Pai amado, seja um mês abençoado e glorioso para a honra e glória do Teu santo nome, Pai amado. Tome todos que estão aqui, cubra debaixo das Tuas bênçãos, da Tua misericórdia, Pai amado. Assim Te entrego essa noite, esse culto de hoje, e rogo a Ti, Deus, que a Tua vontade seja feita, a mensagem alcance aqueles, Deus, a quem o Senhor escolheu para ouvi-las, Pai amado, e que o Teu evangelho continue sendo espalhado, Deus, através da nossa boca, do nosso coração, Pai, que a gente disponibiliza para que Teu Espírito Santo use, Deus, e a gente continue sempre tendo ânimo para fazer a Tua vontade, Pai. Assim Te agradeço, desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós. A igreja diz amém. Pessoal, hoje a palavra para finalizar o culto é Caim. Então, para que eu saiba que vocês assistiram até aqui, coloque nos comentários Caim. Podem deixar também seus pedidos de orações nos nossos comentários ou através do e-mail que estará na descrição. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E
Convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet. O link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.